Nesse vídeo eu vou te contar como você pode conseguir o seu trabalho aqui na Irlanda. Quando eu cheguei na Irlanda, para estudar e trabalhar, eu tinha o objetivo, de começar a trabalhar o mais rápido que eu pudesse. Então eu dei entrada no meu visto, fiz todo o processo o mais rápido que podia, e daí, quando eu já sabia ali mais ou menos quando meu visto ia ficar pronto, eu também comecei a aplicar para as vagas de emprego, para basicamente fazer a minha entrevista e assim que eu conseguisse meu visto já começar a trabalhar. Essa foi uma estratégia que deu certo para mim na época, porque eu consegui o meu visto em um dia e no outro dia eu já consegui a minha oferta de trabalho. Eu cheguei numa época em que as ofertas de trabalho não estavam tão boas assim, que era no mês de setembro. Isso porque normalmente durante o verão aqui, que acaba em setembro, é o período em que eles precisam de mais gente trabalhando. Eu comecei a procurar trabalho justamente no fim do verão, que também coincidia com o começo das aulas nas universidades aqui na Irlanda, que é um período em que Cork, começa a ficar cheia de estudantes procurando trabalho também ao mesmo tempo. Então a competição era bem acirrada e o movimento de turistas ali já estava praticamente acabando na cidade. Com certeza a pandemia também está impactando muito os trabalhos aqui na Irlanda. Isso assim é fato, porque o comércio praticamente está todo fechado. Então não tem realmente vagas nesses estabelecimentos que estão fechados, mas existem estabelecimentos que estão podendo funcionar, seja para entregar, de delivery e tudo mais, que precisa, de gente para trabalhar ali, e também mercados, coisas do tipo, que além do fluxo normal ali de funcionários, eles também precisam de funcionários para trabalhar com a limpeza desses lugares. Então, assim, não é impossível, conseguir um trabalho agora no momento da pandemia, porque existem esses lugares que estão precisando de gente para trabalhar, e eu diria que principalmente se você trabalha também com limpeza, porque muita gente foi contratada recentemente para fazer limpeza ali nos mercados, para ficar limpando todas as superfícies, todos os lugares que as pessoas encostam. Então, assim, tem muita gente que tá trabalhando nessa área, muita gente que inclusive perdeu o trabalho antigamente trabalhando aí na área de hospitalidade, agora tá trabalhando na área de limpeza justamente por isso. Se você tá vindo aí do futuro, esse é um vídeo que está sendo gravado em março de 2021, em que a gente ainda tá passando aí pela pandemia, não sei até quando vai durar, mas eu preciso também dizer que esse é um outro fator que também tá afetando aqui na busca de empregos, no país. Também vale lembrar que enquanto as aulas, das escolas aqui estiverem acontecendo de forma online, a Irlanda não pretende abrir para que novos estudantes entrem no país aí para ter esse visto de estudo e trabalho. Então esse vídeo basicamente é para quem já está aqui no país, procurando por algum trabalho, ou para quem pretende, se planejar aí para vir para Irlanda e conseguir um trabalho aí o mais rápido possível. Para começar, a primeira coisa que você precisa fazer é um currículo em modo europeu, O próprio site de empregos daqui da Irlanda, que eu vou deixar aqui na tela, ele tem um modelo de currículo que você pode seguir, e aí você pode colocar ali as suas experiências. É importante que o seu currículo esteja todo em inglês, tá? E esse currículo você vai enviar, para a maioria das empresas, a não ser que seja uma empresa que peça que você faça ali o preenchimento de um formulário online no site deles, mas esse daí é um caso particular. Normalmente você vai mandar esse currículo aí para as empresas. Se você tem mais de uma habilidade, consegue trabalhar com mais de uma coisa, que é o caso da maioria dos brasileiros que chega aqui na Irlanda, e tá procurando o primeiro emprego, você pode fazer currículos diferentes, dando ênfase ali para aquela área que você quer aplicar. Eu, por exemplo, tinha uns 5 currículos assim. Então eu tinha um currículo para cada coisa, porque não adianta nada você fazer um currículo ali cheio de todas as experiências que você já tem na vida e que não tá ali dando ênfase para nada. Então faz um currículo então para cada vaga que você vai aplicar. Eu tinha o meu currículo para trabalhar em loja, como um atendente em lojas, tinha o meu currículo para trabalhar como recepcionista, tinha o meu currículo para trabalhar na área de hospitalidade também. Então, assim, eu dava ênfase ali naquele currículo, naquele trabalho que eu queria tentar, naquele tipo de vaga que eu ia tentar com aquele currículo. Então, isso é muito importante, porque às vezes você tem várias habilidades e você não dá ênfase para essa habilidade que você quer aplicar na vaga. E isso pode te prejudicar. Depois que seu currículo tá pronto, uma coisa que você provavelmente vai precisar fazer é imprimir esse currículo. Isso porque muitas empresas aqui pedem que você deixe, o currículo ali em papel, bonitinho. Eu achava isso super arcaico, mas aí depois eu vi aqui que realmente muitas empresas colocam assim na porta da loja um cartaz ali dizendo que eles estão precisando de pessoas para trabalhar, então você só precisa realmente entrar nessas lojas e deixar o seu currículo. Uma dica importante é que você não precisa se limitar a essas lojas que têm esse cartaz. Muitas vezes as lojas que também não têm esse cartaz,
estão ali aceitando também os currículos para uma oportunidade futura. Então, às vezes, eles nem colocam aquele anúncio ali, já ligam para você, dependendo se você tiver com sorte. Tem muita loja que também tá contratando, mas eles ainda não colocaram aquele sinal ali na porta. Então, dá uma olhada, não custa nada você ir lá e perguntar. Outra coisa que você pode fazer com esse currículo é fazer o upload dele em determinados sites de buscas de emprego, que é super comum aqui na Irlanda. Inclusive, o meu primeiro trabalho eu consegui através desse site. Então, acho que vale super a pena anotar o nome desses sites. Um que eu gosto muito é o Indeed, que foi onde eu consegui a maioria das minhas entrevistas, mas também tem o Irish Jobs, o Jobs.ie, Jobsearch.ie, Gumtree, Monster, Recruit Ireland, além de sites também para cuidar de criança, como o Babysit e o MindMe. Um outro site que também é super comum, inclusive, se você está procurando por um trabalho na sua área, você deveria entrar nele para colocar ali, fazer o seu currículo bonitinho nele e procurar pelas vagas, é o LinkedIn. Gente, tem muita empresa aqui na Irlanda que realmente procura pelos funcionários ali pelo LinkedIn. E assim, tem gente que consegue trabalho através desses sites ainda no Brasil, né? Inclusive, você pode até conseguir um visto de trabalho a partir de uma vaga que você encontrar nesse site. Algumas empresas também oferecem formulário próprio. Eu já fui para 2 entrevistas, né, de empresas que tiveram esse sistema. Uma delas é o Audi e a outra é a farmácia Boots. Então, eu consegui entrevistas por esses 2 sites aplicando pelo próprio site da empresa. Mas são várias. Geralmente, nesses sites da empresa tem ali uma prova, né, que você tem que dizer quais são, o que você faria em determinadas situações. No caso do Audi, tem até prova de matemática, porque você tem que dar o troco super rápido. Eu não sei se vocês já foram nesse supermercado chamado Audi, mas lá as pessoas trabalham de forma super rápida e é bem intenso, assim, a rotina de trabalho. A pessoa que trabalha no caixa é a mesma que trabalha, né, colocando as coisas na prateleira deles também. Então, é um trabalho que eles precisam fazer tudo de forma muito rápida, precisam fazer muitas contas ali rápido para dar troco e tudo mais. Então, normalmente as contas são relacionadas à moeda, né? Tem muitas perguntas também em relação ao que você vai fazer, qual é a sua prioridade. E aí ele te dá uma situação em que você tá indo pro caixa e daí aparece mais uma pessoa para te fazer uma pergunta e aí tem um funcionário te chamando para fazer um outro trabalho e qual é a prioridade, né? Qual é o nível de prioridade que você vai dar nessa ocasião. Eles gostam muito que você sempre seja proativo, que você sempre comece a demandar tarefas ali. Então é bom que você chame seus colegas de trabalho e passe tarefa para eles, né? Por exemplo, se eles te perguntam no teste o que você faria, você pode dizer que você chamaria alguma pessoa que tá próximo para te ajudar. Então isso assim, essas coisinhas são bem importantes nessas provas. Uma coisa que o Audi às vezes pode pedir, que foi o que eles me pediram e eu não fui trabalhar com eles por isso, é a disponibilidade de tempo, né? Às vezes eles não permitem que você trabalhe num turno só. E isso para mim foi super decisivo quando eu tava procurando trabalho com eles, porque eu não poderia, por exemplo, ter a minha escola à tarde ou de manhã também, porque eles precisavam que eu fosse flexível com relação aos meus horários. E eu não podia, porque realmente eu tava fazendo o meu curso e isso era a minha prioridade naquele momento. Mas uma coisa que geralmente acontece nessas provas, né, dessas empresas, é que você vai lá, preenche um formulário com o seu currículo, depois você passa para um teste ali digital, você faz esse teste e aí se você for aprovado, eles vão te chamar para uma entrevista. No caso do Audi, por exemplo, essa entrevista é uma entrevista coletiva, em que você tem que fazer uma prova, né, individual, de matemática também, de dar troco, essas coisas, e você tem que resolver, né, uma situação, assim, com os seus colegas de trabalho. Uma coisa que é super comum, que eles fizeram comigo, que eles já fizeram com outras pessoas também que fizeram essa prova, era resolver o caso do avião. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas é assim, basicamente é uma história em que você tá num avião com os seus colegas de trabalho, esse avião cai, e aí vocês têm algumas ferramentas ali, e juntos vocês têm que desvendar ali com aquelas ferramentas que vocês têm, como vocês sairiam daquela situação. Basicamente é isso, a prova do avião do Audi, que é a mais famosa deles, que eles sempre fazem. Isso não quer dizer que necessariamente eles vão aplicar a mesma prova pra você, mas foi uma prova que eles aplicaram pra mim e pra 2 outras pessoas que também fizeram essa prova deles. Então,
É possível. Além do Audi e da Boots, outras empresas que normalmente também fazem esse mesmo sistema é o Tesco, né, o mercado, a Penneys, que na Inglaterra chama Primark, mas aqui chama Penneys, o Lidl, o McDonald's, inclusive o McDonald's também foi um que eu fui pra entrevista do McDonald's. A Apple também tem, inclusive tem gente que consegue até visto, né, de trabalho nessas empresas assim maiores que tem coisas principalmente relacionadas à tecnologia, que é uma área que normalmente eles precisam muito de mão de obra aqui na Irlanda. E a Vox Pro. A Vox Pro é basicamente o call center do Airbnb e tal. Então, essas empresas normalmente têm um sistema ali, tem um processo seletivo próprio, né, dentro do site delas. Para encontrar esses processos seletivos, vocês precisam entrar no site dessas empresas e aí você vai ter ali alguma aba no site deles escrito Careers ou Jobs. E aí você só clica ali e você vai ser redirecionado para as páginas que você precisa preencher para participar das seleções. Uma das estratégias mais importantes se você está procurando trabalho na Irlanda é fazer conexões, ter contatos. No caso do hotel, basicamente tinha uma recepcionista que era minha amiga e aí ela me indicou para ser recepcionista lá quando eles precisaram de alguém para trabalhar. E eu fui trabalhar nesse hotel na época. Basicamente, nesse hotel eu não fiz nem entrevista. Eles estavam super precisando ali pra ontem, assim. Ela me ligou e falou assim, você quer trabalhar hoje? Aí eu falei, eu estou procurando um outro trabalho, eu quero trabalhar hoje sim. Então eu só me troquei, fui, eu achei que eu ia fazer uma entrevista com a dona do hotel. A dona do hotel só me perguntou se eu gostava de trabalhar com pessoas, é claro que eu disse que sim. E daí ela falou assim, então tá, então você começa a trabalhar hoje, trabalha 3 dias, se você gostar, você tá contratada. E aí eu fui contratada, mas isso foi uma semana antes da pandemia, gente. Então assim, não tenho muita experiência, não vou colocar essa experiência no meu currículo, porque foi uma experiência de uma semana. Então é sempre legal fazer amizade, procurar gente que trabalha em outros lugares, perguntar como que eles conseguiram o trabalho deles e esteja aberto e realmente fale para as pessoas que você precisa de um trabalho. Isso pode te ajudar muito. Além disso, né, quando você tá aqui, se você ainda não encontrou o seu trabalho, existem formas, né, de trabalhar por aplicativos também. Tem muitos brasileiros que trabalham aqui, não só aqui em Cork, mas em Dublin também, pelo Deliveroo, que é o site de entrega, né, de aplicativo de entrega de comida, de delivery. Esse é um dos mais comuns, assim, mais famosos para a comunidade brasileira aqui na Irlanda, mas também existe o Helpling, que é de faxina, né, para você ir fazer faxina na casa das pessoas, e o Paw Shake, que é para você levar os cachorros para passear. Muitas vezes também, se você mora numa casa, numa acomodação que permite que você tenha animais e de repente você não divide casa, coisas do tipo, você também pode usar o Paw Shake para fazer a sua casa de hotel de cachorro. Então você envia para ele as fotos da sua casa e tudo mais, e daí você recebe, né, uma autorização para trabalhar com isso e receber ali os cachorros dos seus vizinhos, os gatos dos seus vizinhos enquanto eles viajam. Bom, então por hoje foi isso. Eu espero muito que esse vídeo ajude. Se você conhece alguém que tá procurando trabalho na Irlanda, que pretende vir aqui pra Irlanda, né, pra estudar e trabalhar, envie esse vídeo pra essa pessoa e até a próxima!